Começando o último episódio da primeira temporada do Chiquíssimas. Esse projeto, esse podcast que eu tenho muito orgulho de ser a host e receber tantas mulheres especiais aqui nesse cenário. Tantas mulheres sentaram nessa poltrona e trocaram conosco. Eu espero que vocês tenham gostado da temporada 1, porque vai vir, sim, temporada 2 e muitas outras mulheres com histórias muito interessantes também. E hoje eu recebo uma chiquíssima, que olha, ela é expert em elegância. Ela veio linda, adorei o look dela. Seja bem-vinda, Lili Veloso. Muito obrigada, Carol. É uma honra estar aqui hoje com você no seu programa Chiquíssima, né? De um tema que a gente fala tanto. Uma honra estar participando da primeira temporada e ter recebido esse convite, né? É sempre bom ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre temas que convergem aí, que elevam o universo feminino. Exato, porque aqui nós damos voz às mulheres. Todas as minhas convidadas de todos esses episódios, Lili, são mulheres. Diversos assuntos falamos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elegância. Até mesmo porque, como eu estou aqui, olha, está chegando o Natal. O meu look já diz tudo, vermelho. Lili também está elegantíssima, elegantérrima, melhor. E por que abolimos a palavra elegantérrima do vocabulário? Então, por que permitimos isso? Me né? fala. Não, eu falo que é só uma questão de comportamento, né? Quando a gente tem aí instruções, igual a gente teve, né? A gente teve uma adequação da palavra, eu acho que chiquíssima, chiquérrima, elegantíssima, elegantérrima, por questões ortográficas, né? Sim. E de pessoas que estão nas redes sociais ensinando. Mas eu acho que a palavra chiquérrima, elegantérrima, ela traz uma identidade brasileira tão única que eu acho que deveria ser reavaliado. Reavaliamos tantos termos. Por que não esses? Exato, é gostoso de falar, né? Chiquérrima, parece que é mais forte, né? Sim, então, eu acho que a gente pode falar assim. Enche a boca. Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho de elegância? Vamos conhecer um pouquinho melhor você? Ela faz palestras, ministra palestras sobre esse tema, que é tão desafiador nos dias de hoje, né? Porque nós vivemos num ambiente politicamente correto também. Então, tudo hoje em dia precisamos pisar em ovos, digamos assim, né, Lili? Uhum. Você vê o ambiente assim também? Bom, eu entendo que existem adequações que acontecem ao seu tempo, né? Então, a gente tem o espírito do tempo para tudo. E quando a gente fala de elegância, eu acho que o erro está quando a gente fala em regras rígidas. E a elegância, ela não é um conjunto de regras rígidas, ela é um conjunto de escolhas que te representam. Então, você vai estar comunicando o tempo todo. E aí é uma escolha sua do que é que você quer comunicar. Né? Então, as pessoas confundem a elegância com um estilo de roupa, com um estilo de voz, com um estilo de cabelo, uma cor de esmalte, e não é isso. A elegância, inclusive, ela é um termo que vem do latim, que tem a ver com eligere, que é escolher, e ela simplesmente representa as suas escolhas. Obviamente que nós temos sempre uma mensagem ou arquétipos que estão na nossa mente, nós trazemos isso, né, da convivência, diretamente ou não, então a gente decodifica aquilo que a gente enxerga. E claro, quando a gente fala de elegância, a gente tem uma composição que ela não agride, ela traz paz. Então, ela não te assusta, ela te traz admiração. Por isso que, às vezes, as pessoas tentam compor a elegância como um dicionário, como algo rígido. Não é rígido, mas ele vai estar comunicando. Então, se você escolhe coisas que assustam, que agridem, que espantam, que geram expressões ou sentimentos ou emoções que não são comuns ou adequadas para aquele ambiente em questão, por exemplo, você vai estar sendo, de repente, deselegante. Mas se você sabe ler o contexto, o momento, e se você tem uma imagem que fala tão alto, você pode estar coerente para aquilo que você representa. Eu costumo falar que quando você ainda é uma pessoa anônima, né, quando as pessoas não te conhecem, você precisa se adequar um pouco mais. Entender o contexto, o lugar, o momento, né, a fase, o dress code, se existir, e aí estar de maneira harmônica para se apresentar, para se comportar. Né? A elegância ela não é só a vestimenta. A vestimenta é um dos pilares da elegância. A elegância ela traz a postura, o comportamento, né? Como você conversa, o seu tom de voz. Porque é esse conjunto de escolhas que te representam, que representa a sua história, a sua autenticidade, a sua identidade. E você está comunicando isso. E nós estamos interpretando. Agora, o que é que você está comunicando? A menos que você seja, por exemplo, um Sérgio Malandro, um John Depp, uma Xuxa, qualquer coisa que ela vestir, ela vai comunicar sempre a essência dela, porque são pessoas que já têm a pessoa,
o nome em si, muito maiores do que aquilo que elas carregam como escolhas, sabe? Então, tirando isso, nós, réis mortais, devemos sim ficar atentos àquilo que a gente carrega. E a gente carrega tudo, a gente carrega a roupa, a gente carrega a nossa essência, a gente carrega a nossa presença, a gente carrega tudo que está com a gente, né? Então, isso é elegância. Né? É o conjunto da obra. E são personas, né? Exatamente. Que você citou aí. E também muito, muito feliz a sua colocação de que é um conjunto da obra e sim o comportamento. Porque as pessoas às vezes acham que é só um dress code, é só não usar um decote, uma mini saia, um cabelo apresentável, um excesso de maquiagem, itens assim. Mas a elegância são várias camadas, tem muito mais do que isso, né, Lili? Exatamente. E quais são as dúvidas? Você trabalha com mulheres, né? E quais são as principais dúvidas que as mulheres te procuram? Bom, eu acredito dentro desse tema elegância, a gente tem um dos pilares que é a imagem. E aí sim a gente vai focar mais na roupa, né? No que a gente escolhe vestir, no que a gente escolhe carregar. E aí a dúvida é exatamente essa, porque a gente é bombardeado com tanta informação do que é certo e errado, e aí a dúvida é o que eu posso, o que eu não posso vestir. E aí eu falo sempre em dar um passo atrás, porque você precisa se conhecer e sair do clichê do se conhecer, mas é se conhecer de verdade. O que repete no seu armário com frequência? Né? Porque às vezes você acha que você é clássica e às vezes você não é. Às vezes você acha que você é romântica e às vezes você não é. Você tem que observar o que repete dentro do seu armário. As cores, o estilo, o volume, os recortes, como que você usa aquilo. Aquelas roupas, às vezes você tem 10 vestidos que são românticos, mas você só usa aquele que é sexy, por exemplo. Então, é primeiro olhar para dentro, olhar para você. Identificar aquilo que te representa. E a partir disso, entender, é isso que eu realmente quero comunicar ou eu estou perdida em algum momento? Né? Geralmente mudanças de fase de vida, quando a mulher vira mãe, quando a mulher separa, quando muda de cargo, também são fases onde ela questiona se a imagem está alinhada ou não. Por isso que eu falo que é sempre uma jornada, ela nunca para e ela nunca é fixa. Porque a gente muda a gente muda intenção, a gente muda momento, se a gente estiver terapeutizado, a gente, né, se adequa, então, às vezes, mais ou menos. Então, é uma fase, por isso que você precisa se entender. É sempre olhando para dentro para refletir fora as suas escolhas. Porque as suas escolhas saem de dentro. E outra, principalmente essas escolhas, elas aumentam sim a faixa salarial, você às vezes perde emprego sim, por não estar adequado. As pessoas acham que é só a perfumaria, e não é uma funilaria ali, e não é. Objetivos de vida, se você estiver alinhado com a sua imagem, você acessa e conquista quando a gente muito fala melhor. Nesse início, por exemplo, entre o certo e o errado, entre o pode e o não pode, a gente vem com a liberdade, que foi o que eu falei. Agora, quando a gente tem uma intenção a um porquê, aí a gente precisa alinhar um pouco mais o objetivo, que é exatamente isso. Uma pessoa mais bem vestida, ela é ouvida melhor. As pessoas... Porque você gera um encantamento. Quando a gente chega em um lugar, a nossa presença, ela gera um impacto emocional. Então, se você tem um impacto positivo, as pessoas te olham. As pessoas querem te ouvir. Se você está bem vestida, se a sua pele está bem cuidada, se o seu cabelo está bem arrumado, as pessoas vão te dar mais atenção. Então, é preciso olhar. Isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece no ambiente social, pessoal, familiar. O tempo inteiro, nós somos avaliados, julgados e ouvidos ou não. E promovidos ou não. Então, isso e não é a gente que decide. Isso está no inconsciente coletivo. Isso existia desde a antiguidade, né? Os povos que iam lá e teciam com couro, que teciam com peles, que botavam, né, sei lá, os ossos, que faziam... Todo museu que a gente visita, adornos, né, no Egito, que seja na Grécia, tem muitos adornos, muitas coisas que são para enfeitar, né, para mostrar que você tem uma posição especial, né, antigamente muito mais uma posição relacionada à elite, atualmente não, todos nós temos acesso de maneira geral, mas a intenção, ela conversa exatamente com o resultado que você está buscando através da sua imagem. E Lili é goiana, gente. Nasceu em Minas, mas vou falar que eu sou goiana, as goianas estão muito elegantes. Uma das mais elegantes do Brasil. Goiás é realmente um estado que tem mulheres muito cuidadas, muito... Eu falo que até enfeitadas, mas de uma maneira positiva. Porque eu falo que se você vai ao mercado em Goiânia, as mulheres estão maquiadas, no salto, bem vestidas. Eu acho que isso é cultural, né? É um estado que tem isso muito enraizado. E apesar da Goiânia ser muito
atenta ao que acontece fora, ela tem uma identidade própria. Ela não copia o eixo sudeste, eu falo. Ela tem uma identidade própria, que é bonita a muitos olhos de muitos e outros não, né? Tem muita gente que vê como exagero. Eu vejo como identidade. E é um resgate à autoestima também. Eu acho Exatamente. importantíssimo. Acho Super muito legal feminino. você ir arrumada no supermercado. Acho muito legal você sair por aí, ao contrário do que hoje estão empregando, que o luxo é você ter o seu tempo e por isso andar com roupa de academia o dia inteiro. Tem essa máxima, né? Hoje Eu em dia. acredito nessa máxima. Que- Eu acho que ela pode. Porém, quando as pessoas falam isso, elas estão querendo, elas têm uma outra intenção por trás. Tem uma intenção de status por trás. Não só da imagem sozinha, mas essa comunicação ela já sai da camada da imagem por si só, da roupa de academia, mas do status, né? De poder estar vestindo aquilo no horário que você veste e a marca que você está vestindo. Então, está muito atrelado à marca. A status. E a status. Exato. Lili, e me conta agora, estamos chegando no final do ano e temos dicas aí, porque as pessoas vão às festas de trabalho da empresa e ali é um cenário ótimo para gafes. Toda vez que Né? nós estamos expostos a outras pessoas e saímos de casa, nós estamos expostos a gafes, né? Porque nós temos histórias diferentes, repertórios diferentes. Por isso a etiqueta existe. Eu falo que a etiqueta ela não existe para provar que você é bem nascido, que você é bem criado. Ela existe para que a sua presença não constranja o outro. Isso. Isso é muito sério, porque são pequenos detalhes, porque às vezes você não sabe se a pessoa está incomodada, se ela está numa TPM, se ela está num problema, se ela perdeu alguém. Aí você está com um som alto, se você está rindo alto, você está com um perfume que não é legal. A pessoa às vezes está tomando uma medicação que vai deixar ela indisposta. Então, tudo o que sai de você e que ocupa o espaço do outro, você tem que ter atenção. É como se fosse uma engenharia que permitisse a sociedade funcionar de maneira harmônica, de maneira educada. A sua presença ela nunca pode incomodar o outro. E quando a gente vai para a festa de final de ano, é o momento onde a gente sai de um ambiente protocolar, que muitas vezes é um ambiente de trabalho, né? Que a gente já minimamente mantém as regras, tá ali sentadinho, o dress code já é minimamente sabido, e aí você vai para os ambientes festivos, né? Então você ousa às vezes na roupa, passa um pouco na bebida. Então é muito importante nunca desvincular de onde você veio ou o ambiente, que eu falo que é sempre a leitura do contexto. Né? Então, ter sempre atenção. Se você está em uma festa de final de ano, que é de trabalho, minimamente tentar manter o dress code predominante daquele ambiente, né? Daquela empresa. Se é uma empresa mais light, mais descolada, tudo bem, mas se é uma empresa mais formal, se é uma empresa, né, de pessoas mais rígidas, você manter isso é importante, te ajuda. Também vejo que esses ambientes a gente tem que evitar os excessos, de todas as formas. Né? Conversas em excesso, bebidas em excesso, extravagância em excesso. Então, tudo em excesso deve ser evitado. Tanto ambiente de festa de trabalho, comentários, né, Lili? Às vezes do chefe ali que você tá mais predisposto, né? E aí você faz um comentário inadequado. A comunicação, ela diz muito sobre a gente, né? E eu falo que a etiqueta, ela vem estruturar tudo o que a gente tenta transmitir através da nossa imagem, da nossa elegância, do nosso refinamento, né? Quando a gente fala em refinamento, eu costumo dizer que é aquela pessoa que você sabe que tem instrução, mas parece que aprendeu tudo naturalmente. Ela consegue usar as coisas de maneira natural. Então, essa é uma sabedoria de entendimento de contexto, né? A pessoa está numa festa, mas ela está numa festa de trabalho. E em festa em família, como que eu faço? Sempre manter o bem-estar. Porque família, a gente confunde, às vezes, intimidade. Isso. Né? E sempre tem aquelas saias justas. Como sair de forma elegante? Eu acho que sair de forma elegante está sempre no silêncio. É aquele comentário que você não precisa revidar, que você não precisa retrucar, porque talvez um comentário que você retruca vai incendiar uma história. Se você tem mais... Acaba com a festa. Exatamente. Se você tem mais sabedoria e conhecimento disso, você pega... Dá licença, só um minuto. Deixa eu só beber uma água. Você consegue sair... A gente já volta nesse tema. Ou quando a gente tem alguém, né, que tem essa visão mais apurada, essa pessoa toma a rédea e fala, gente, e muda de assunto mesmo. É tentar mudar de assunto. Ou uns vão perceber, fulano não quer falar disso. Não, realmente não quero, porque é constrangedor.
ou é indelicado, ou é desnecessário. Aquelas perguntinhas, eu sempre falo, gente, perguntinhas da vida da pessoa. Restrinja. Por exemplo, você tá namorando, você separou, você já trocou de namorado, você quer ter mais tem um filho, quer ter mais outro. Que não para de perguntar, né? Então, eu falo que só vê uma vez no ano. Existe uma regra, duas regras básicas na etiqueta em relação a perguntas. Primeiro, nunca pergunte nada que envolva números. Quantos filhos, quanto você ganha, quanto custou, qual a sua idade. Então, na etiqueta não se pergunta nada de números. E outra coisa é em relação a questões pessoais. Perguntas pessoais a gente só faz na intimidade, em um ambiente fechado, com pessoas que a gente tem muitíssima intimidade e intimidade de encontros, e não expõe o outro. Né? Então, isso traz harmonia, respeito, deixa mais leve. Né? Eu acho que se você quer saber muito da vida de alguém, você telefona para essa pessoa, você manda uma mensagem. Exato. Né? Então... E eu acho que um bom termômetro também, Lili, é o que a pessoa vai abrindo para você. Porque às vezes a pessoa chega e fala a idade dela, você não perguntou. Não, claro. Entendeu? Aí você vê e conversa sobre aquele tema. Agora, se a pessoa não te deu abertura, realmente fica uma situação, uma saia justa. E outra saia justa também são os presentes. Principalmente amigo secreto, hein, Lili? Aquele que, né, ganha um lenço e deu um anel de ouro. Como é que faz? Vamos lá. Existe também regra... Eu falo que a etiqueta, ela estrutura tudo, né? Existem regras básicas para te ajudar. Basta você querer. Então, o presente ideal, ele sempre cabe na palma da mão. Porque você não precisa explicar. Todo presente que você precisa explicar, ele já passou do ponto. Porque um anel, por exemplo, você vai dar um anel se você tiver muitíssima intimidade, se for sua mãe, sua esposa, sua filha, que são presentes que são caros. Os presentes, eles têm que respeitar a regra da proporcionalidade. Então, quando você chega com algo muito maravilhoso, que você quer, é muito mais para você do que para o outro. Porque é você que está buscando a atenção de ter comprado aquele item. A validação, né, Lili? A validação. Então, o presente, o presente ideal, ele cabe na palma da mão e ele dispensa explicação. E ele está alinhado ao seu grau de intimidade com a pessoa presenteada. Ótimo. E o amigo oculto, seguir regras de preços, óbvio, e tentar entender minimamente o gosto da pessoa. Se você está no mesmo grupo de amigo oculto, você deve ter amigos em comum, se você não for direto. Né? Então, buscar entender, isso é delicado, né? Isso é educado, senão não participa, não é obrigatório. Exato, e outra saia justa dessa época também são os almoços e reuniões, né, jantares, às vezes as amigas querem se encontrar, né, os amigos de trabalho, ou as amigas que não se veem há muito tempo, e aí, divide conta, não divide conta, escolhe um restaurante que ela pode pagar também, não leva naquele super caríssimo, como é que procede nesses encontros aí de final de ano? Bom, os encontros de final de ano, eles são esperados e eles acontecem de diferentes maneiras, né? Na regra antiga, quem convida paga. Na regra contemporânea, existe um bom senso e tudo vai estar também relacionado à intimidade. Claro que se você vai fazer um evento na sua casa, porque você quer convidar, porque você gosta de receber em casa, é delicado que você faça e você arque com essas despesas. Claro, eu acho um pavor, Lili, o pessoal que fica passando a sacolinha de uma festa. Passando Pix, nada disso. Não convida. Ou então não faça. Ou então, como você mesma disse, convida para se reunir em um lugar que não seja a sua casa. Vão a um restaurante, escolham isso. Ou então, por exemplo, se você vai fazer uma confraria, se você vai fazer uma degustação ou algo especial que demanda ingredientes específicos, especiais, aí sim você pode pensar em um valor ou alguma coisa, discutir isso com o grupo. Agora, se você quer convidar para confraternizar e está abrindo a sua casa, o delicado é que você arque com as despesas. Isso vale para tudo, né, Lili? Eu acho que vale para casamento, para batizado, para aniversário, para festa de final de ano. Salve-se, assim, as ceias de Natal, que geralmente as famílias se reúnem, aí cada um traz um prato, enfim, entra especial, ali um também, acordo. Senão fica muita responsabilidade. Mas você está fazendo um aniversário e você convida a pedir o presente, pedir a bebida, pedir a comida, pedir o Pix do buffet.
né? Não faz sentido nenhum. Eu acho isso muito deselegante. E eu concordo com você também da história de a elegância, você não corrigir o outro, deixar ele à vontade. Sim. Então, às vezes, eu já participei de jantares até que todos víamos que a pessoa estava ali numa saia justa e ninguém corrigiu. Deixou a pessoa e às vezes até pediu o mesmo prato, o mesmo valor, entendeu? Para não ficar aquela situação, eu vou comer um prato super caríssimo e o convidado não. Então, assim, é legal que você vai no mesmo ritmo. Se a pessoa pede uma sobremesa, você pede, né? Se a pessoa pede uma entrada, você pede também, para ir acompanhando. E não termina também rápido. Já saí com pessoas que você nem tinha começado o prato, já terminou de comer. Você percebe, Carol, por exemplo, quanto que a etiqueta ela traz essa arquitetura para deixar todo mundo bem? Exato. Você se sentiu constrangido com alguém que foi lá em uma velocidade acima do que estava acontecendo, né? E a regra pede que quando você está em uma mesa, você aguarde todos estarem servidos para iniciar, né, a comida, exceto que uma mesa muito grande, a partir de 3 para o prato não esfriar, você pode iniciar. Mas fora isso, tentar ficar atento à velocidade da mesa, né, a velocidade das pessoas que você está junto, para manter essa cadência. Afinal de contas, vocês estão em um grupo, não faz sentido, né? Uma pessoa está indo para um lado e outra para outro, ou alguém já está pedindo a sobremesa enquanto alguém está no prato principal. Então, ter sempre a leitura do contexto. Eu falo que isso garante e evita muitas gafes. Olha, é a regra do sucesso, gente. Uma aulinha de etiqueta breve, porque o nosso episódio é curtinho. Mas tem mais papo com a Lili. Lili, você também está muito presente nas redes sociais. Você também fala sobre lifestyle, além das palestras de elegância. Conta um pouquinho dessa parte virtual. Sim, eu acho que as nossas paixões elas acabam indo para o virtual, né? Então, eu faço alguns trabalhos de marketing, faço parceria com algumas marcas, divulgação. A gente trabalha num processo muito conjunto, né? Porque eu sempre me associo a marcas que me representam, ou que eu já sou cliente, ou que eu seria, porque eu acho que tem que manter uma coerência, né, de quem eu sou, do que eu faço, e as marcas com as quais eu me associo. Então, já faço isso já há algum tempo. E faço de maneira leve, porque como eu falo muito, né, de elegância, comportamento, viagem, trago isso no lifestyle, eu acredito que eu consigo inspirar essas mulheres, porque muitas das mulheres que eu escuto, né, que eu ouço, que a gente conversa, elas estão em uma fase que elas querem dar um próximo passo, né? Então, até aprenderem a tomar um bom vinho, ou aprenderem a viajar mais, ou quando em viagem, como se comportar. E aí a gente vai tendo essas trocas, né, que é uma escolha, né, troca de olhares. Então, eu compartilho muito o meu olhar sobre esse universo feminino dentro do mundo, né, da moda, e aí a moda com bastante cautela e respeito, porque não falamos exclusivamente de tendências, mas falamos do que vestir, do que se encaixa para aquilo, explicando as escolhas, o que é que combina ou não. Então, temos esse tema ali que eu acho que permeia o nosso universo, né? O nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa... A minha primeira formação foi em engenharia de alimentos. Então, eu sou muito curiosa no universo gastronômico, já morei fora. Então, eu sou uma pessoa que eu experimento mesmo. Enfim, aí se eu for discorrer meu currículo aqui dessa área, eu vou parecer... muito multitarefas. Mas todas nós somos, né, Lili? Você tem um repertório maravilhoso, eu amei conhecê-la. E me fala um pouquinho sobre ser diplomata humanitário, é isso mesmo? Exatamente. Bom, a diplomacia humanitária, que é civil humanitária, ela é uma posição de reconhecimento de pessoas civis que atuam ou que ajudam causas, né, que não são pessoais, que ajudam causas humanitárias ao redor do mundo, causas nobres. Então, eu sempre me envolvi nisso desde criança, foi muito mais evidente durante a pandemia, mas sempre participei. E aí eu tive a oportunidade, conhecendo alguns diplomatas, de ter sido condecorada. Hoje eu sou diretora, ajudo a encontrar pessoas que também têm esse ímpeto, esse desejo, e a gente faz alguns trabalhos. São trabalhos isolados, voluntários, independentes, mas que ajudam a mover e eu acho que a construir um mundo melhor, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue proporcionar isso para o outro, a gente está, de fato, contribuindo para um mundo melhor. E nós precisamos dessa engrenagem, né? Sozinhos não fazemos nada, né, Lili? Estamos conectados espiritualmente, estamos conectados fisicamente também. É uma engrenagem. O que você faz aqui repercute ali. E eu acho muito legal que você tenha essa vertente solidária. Importantíssimo. E vamos falar agora sobre o que é ser chique.
porque o nosso programa chama Chiquíssimas. E todas as convidadas, eu sempre faço a mesma pergunta para finalizar o podcast. O que é ser chique para você? Para mim, ser chique é respeitar o outro. É ocupar o seu espaço de maneira coerente com a sua identidade, mas sem agredir o outro. Sem agredir em nenhum estágio, emocional, psicológico. Para mim é isso. É ocupar o seu espaço de maneira coerente, né, com a sua identidade, mas sem incomodar o outro. Maneira respeitosa, De maneira né? respeitosa. Que é o Ser que... chique é respeito. Nossa, chique é respeito. Adorei essa. Fica aí essa mensagem para você que está nos assistindo. E olha, temos um presente que eu acho que ela vai apreciar muito, porque Lili, ali no currículo, também é sommelier. Você gosta de Chandon? Eu sou apaixonada com Para brindar no final do ano. Obrigada. Muito feliz aí, honrada. Adorei meu presente. Eu, pelo menos uma vez por semana, para a gente manter o equilíbrio, eu faço uma pequena degustação. Ai, que delícia. Né? Estudo, eu adoro Eu Chandon, adoro esse espumante, que é de muitíssima qualidade. E tem que ter, Fico né, no final do ano. Obrigada. Imagina, é sempre um prazer. Volte sempre com mais dicas, porque é um assunto elegância, né, de forma e etiqueta, de forma geral, é um assunto que tem muito, né, a ser falado sempre, né, Lili? Sim, faz parte da nossa construção. Eu acho que é a arquitetura nossa. Exato. Ficamos por aqui no nosso último episódio da primeira temporada. Foi uma delícia receber todas as minhas convidadas e finalizar essa temporada com a Lili Veloso. E vamos ter temporada 2 em 2026. Mais mulheres aqui no Chiquíssimas. Acompanhe o nosso podcast em todas as redes sociais: Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. E fique ligadinho, porque Chiquíssimas 2026 vem aí.